de lermos o texto, quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja do Cachoeira do Vale, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Cláudio Isidoro. Deus lhe abençoe abundantemente. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Alan. Isso. O Alan me pegou no laço praticamente num contato do dia 4 de novembro. Ele foi muito esperto. E quando eu assustei, eu estou com um evento acontecendo numa congregação da minha regional. Mas eu havia feito um compromisso, então estamos aqui. Para mim é uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite. E claro, sobre a bênção e o aval do pastor. Conhecer os diletos obreiros é sempre uma alegria muito grande. Eu fico envergonhado, diante de tamanha experiência de vós outros, os cabelos brancos, outros já foram, mas graças a Deus, experiência que não falta. Grato pela vida do meu pai, que está comigo aqui, de vez em quando eu tenho essa grata satisfação. Meus irmãos, na verdade, eu estou como diretor do departamento de missões há 6 anos e pastoreio também no nosso campo. Amo pastorear, mas amo o trabalho de missões, amo mesmo. Se algo que eu vivo intensamente é o trabalho missionário, talvez nem tão valorizado como deveria ser por grande parte das igrejas, por grande parte dos obreiros, mas eu louvo a Deus, fiquei encantado aqui com a iniciativa do departamento de missões dessa igreja. Eu cheguei aqui, estava passando alguma coisa acerca do trabalho, acerca da Secretaria de Missões, e eu sou muito grato a Deus por igrejas como a de vocês, tá bom? Nós estamos em Caratinga, eu estou pastoreando uma regional do bairro Esplanada há 5 anos, e há 6 anos, por enquanto, estou como o diretor do departamento de missões. E louvo a Deus por tudo que Deus tem concedido a mim e concedido ao campo de Caratinga que nós vivêssemos dentro do trabalho de missões. Tem muito crente que não gosta nem muito de culto missionário. Tem vídeo para passar, tem relatório para ler, tem fotos, aquela coisa, mas você precisa valorizar ainda mais esse trabalho, tá bom? Eu sou muito grato a Deus porque essa igreja é uma igreja que ama missões. Deus abençoe vocês, faça frutificar, prosperar o trabalho dos irmãos. Durante a palavra eu falo alguma coisinha do nosso trabalho lá, e essa não é a minha prioridade aqui, falar sobre o nosso trabalho, mas sim trazer uma palavra de conscientização, uma palavra dentro do tema que é proposto, que é o trabalho missionário. Se você puder, para descansar os bancos, coloque-se de pé mais uma vez. Você vai abrir o texto, um dos mais conhecidos aí no trabalho de missões, que é Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. De antemão, eu já vou te avisar que eu não vim trazer nada novo. Vocês já conhecem o texto. Várias coisas do que eu vou dizer, provavelmente você já ouviu dizer. Mas o que eu vou falar é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. É essa palavra que nós vamos falar aqui nesta noite. Capítulo de número 14, capítulo 16, verso de número 15. Eu gosto muito de telão. Lá na igreja, eu gosto muito de todas as leituras oficiais, até mesmo quando eu vou
ministrar, eu faço questão de ler com a igreja. Você vai olhar aqui para o telão, se você puder, e vamos ler juntos aqui o texto. Eu uso o Datajão desde 2012, é uma ferramenta abençoada para palestra, para estudo bíblico, é muito bom, né? Então vamos ler lá, todos juntos, leia no telão, porque aí a gente vai ler numa versão só. No 3, 1, 2, 3, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Ficou lindo. É sinal que você gosta de Bíblia. Aceite por gentileza e olhe para cá. Meus queridos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Talvez você saiba esses 5 versículos de cor, de trás para frente e de frente para trás, de tão conhecido que é esse texto, porque aqui está de forma clara, objetiva, de forma explícita, a ordem imperativa de Jesus, a qual nós conhecemos como a grande comissão. Todos conhecem muito bem essa ordem, essa comissão. São textos lidos em culto missionário, são textos lidos em praça pública, são textos lidos em conscientização missionária, que fala exatamente da tarefa para a qual a igreja foi dada. Literalmente, essa tarefa não foi dada às instituições governamentais, não. Essa tarefa não está na mão dos 3 poderes da nossa nação: judiciário, executivo, legislativo, de maneira nenhuma. Essa tarefa também não está na mão de ONGs espalhadas pela nossa nação. Está certo que algumas fazem algum trabalho sério nas comunidades carentes dos grandes centros, nas cracolândias das capitais, nas regiões ribeirinhas e indígenas do norte do país. Não, essa tarefa não foi dada a essas ONGs que fazem um trabalho belíssimo, algumas delas, mas essa tarefa foi dada para a igreja. Essa tarefa foi dada a mim, foi dada a você, foi dada a nós. Essa tarefa não foi, ou melhor, nós não fomos dados a essa tarefa para ficarmos de braços cruzados, não esperando que o missionário que está lá no campo faça. Não, senhores, essa tarefa é da igreja, de todo discípulo de Jesus, de todo seguidor de Jesus. E é muito simples você identificar alguém que de fato é discípulo de Jesus, porque a exigência de Jesus para que alguém se torne discípulo, seu seguidor, é que faça o que ele manda.
consequente, a igreja do Senhor. Agora, nenhum sucesso verdadeiro no cumprimento de qualquer tarefa, de qualquer missão, é fruto de casualidade. Não. Nenhum sucesso. Se você pegar as grandes instituições religiosas voltadas ao trabalho missionário, você vai ver que elas galgaram posição, alcançaram objetivos, tiveram sucesso, mas isso não é fruto de casualidade, é fruto de esforço, dedicação, disciplina, abnegação. A igreja aqui da Assembleia de Deus Cachoeira do Vale, ela cumpre a missão pela qual foi dada, porque ela esforça, dedica, o pastor incentiva, o departamento de missões incentiva, traz material, traz documentário, levanta oferta, ora pelos irmãos, ora pelos obreiros que estão no campo missionário. Esses são alguns requisitos que são pré-estabelecidos para que alguém cumpra com firmeza e com sucesso a missão a ele otorgada. Mas diante disso, desses requisitos que são valiosos para que alguém consiga sucesso na missão otorgada a nós em qualquer área da vida, existe também um outro pré-requisito que eu acho importantíssimo, além do esforço, além da disciplina, além da abnegação. Existe um requisito chamado motivação correta. Olha para mim, por gentileza. Que para Deus não vale apenas o que eu faço. Para Deus não vale simplesmente o que eu faço. Para Deus vale o que me motiva a fazer, o que me impele, o que me impulsiona. Porque tem gente fazendo a coisa certa pela motivação errada. Tem gente fazendo o trabalho correto, certo, pela motivação errada. E para Deus é tão importante o que me motiva a fazer, que chega a ser mais importante. É tão sério isso, que as exigências bíblicas para o ministério, escritas por Paulo lista 16 exigências. As 16 exigências, Alain, 15 estão relacionadas ao ser. Não dadourinho, hospitaleiro. Você conhece o texto? Não espancador, marido de uma só mulher. E ele lista 16 características para o ministério. 15 delas estão relacionadas ao ser, ao caráter cristão, às qualificações de alguém apto ao ministério, e apenas uma ao fazer. Que para Deus o que interessa não é apenas o que eu faço, mas o que me motiva a fazer, o que me leva a fazer. E quando a igreja entende a motivação correta para cumprir a missão pela qual ela foi dada, os horizontes se abrem. Deus abre as portas do céu, derrama bênção sobre a igreja, bênção sobre o departamento, bênção sobre o ministério, porque entendemos qual é a motivação correta para se fazer ou para se cumprir a missão que a igreja foi dada. Se eu te perguntasse aqui nesta noite, por que é que a igreja Cachoeira do Vale investe em missões? Se eu respondesse a você, por que é que um homem ou um pastor de 41 anos de idade tem 17 anos da sua vida envolvido com missões, eu lhe responderia com toda a convicção: eu descobri qual é a motivação correta que me faz querer cumprir a missão de expandir o reino de Deus. Qual é a motivação correta
motivação correta da igreja Cachoeira do Vale, o que te impele a fazer, o que te motiva, o que te impulsiona. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fiz algumas viagens internacionais por alguns países, vou fazer agora uma outra em 3 países agora em outubro, mas nada disso pode me motivar, nada disso pode me impedir, nada disso pode ser a força motriz para que eu faça. Missões não é status, missões não é dinheiro, missões não é curso teológico de missiologia, não, missões é a graça de Deus derramada em nós, e quando nós entendemos a motivação correta, nós saímos para o campo para fazer missões. Aleluia. O que é que nos impede a fazer? O que é que me faz deixar a minha regional durante 7, 8 vezes no ano para fazer uma viagem missionária e a igreja intercedendo por mim? É que eu entendi que a força da igreja, a força do ministério está em realizar a obra missionária. Disso eu tenho convicção e certeza plena, e quero profetizar sobre a sua vida de olhos abertos. Se você continuar investindo em missões, se envolvendo em missões, receba a força de Deus, potência de Deus sobre a sua vida e sobre o seu chamado. Essa é a motivação. Veja bem, a igreja precisa ter claramente definido. Você precisa entender por que é que você tem que fazer missões, e não é uma opção, não é uma escolha. Você foi dado para isso, você foi entregue para isso. Isso não é uma questão de, pastor, a minha igreja é uma igreja que, olha, os irmãos não estão tão envolvidos. Não, é obrigação. Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, pois é imposta essa obrigação. É a obrigação da igreja. Bom, quais são as motivações corretas para que a igreja entenda ainda mais a urgência da obra missionária? Primeiro, que Deus, Ele conhece a motivação do meu coração. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. É porque Ele sabe o que me motiva. Ele sabe o que motiva a igreja. Você como igreja, primeira motivação como igreja do Senhor, primeira motivação, alegrar o Senhor da seara. Isso, simples assim. E eu sou pastor de igreja, envolvido com missões há 17 anos, eu não sou itinerante. Eu preciso fazer você parar e pensar um pouquinho. O que missões faz? Missões gera alegria no coração do dono da igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você precisa fazer missões, não é para agradar o irmão Alain. Você precisa contribuir, não é para alegrar o pastor Cláudio ou os demais coordenadores. Você precisa fazer missões porque a alegria do Senhor em ver o resultado da sua alma é algo que vai te beneficiar. Olha para cá. Tem gente que contribui porque aqui o nome dele aparece lá. Tem gente que quer fazer evangelismo, mas se a foto dele não sair na publicação no Facebook, ele reclama. Tem gente que quer fazer a obra missionária porque quer agradar o coração do coordenador, o coração do pastor. Mas eu te digo uma coisa: obra missionária se faz para agradar
o dono da obra, o dono da igreja, aquele que te salvou, aquele que te libertou, aquele que te deu certeza de vida eterna. Sabe o que o profeta Isaías diz? No capítulo 53, do verso 11, parte A, ele diz assim: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É Deus. Presta atenção. Amanhã o Rafael bate na coxa. Pula. Agora eu quero que você preste atenção. Escute só. O que o profeta Isaías está dizendo é que o Senhor, pastor Cláudio, ao olhar para a cachoeira do vale, isso gera nele alegria. Qual é o resultado da alma do Senhor Jesus? Almas, vidas se rendendo a Cristo, pessoas aceitando a Jesus como Salvador, igreja cheia do poder de Deus, crentes salvos na pessoa bendita de Jesus, crentes sendo impactados pelo poder do Espírito, para sair de porta em porta, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus salva, cura, batiza. O Espírito Santo em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Quando Jesus olha essa cena, a Bíblia diz que ele fica satisfeito. Glória a Deus. Não dá. Qual é a motivação que a igreja precisa? As três principais. Primeiro, alegrar o coração do Senhor da Seara. Você não tem que alegrar, pastor. Não. Afinal, você é igreja. Talvez eu diga alguma coisa que você não concorda, mas tudo bem. Escute aqui. Essa é uma responsabilidade geral da igreja. Você não pode departamentalizar a missão. Pastor, o que é isso? Sim. Você não pode departamentalizar. Com todo respeito, eu não sei se isso você pensava até agora diferente. Mas o que é departamentalizar a missão? Você virar para a igreja e dizer assim: ó irmãos, missões tem três formas de se fazer. Você pode orar, ou, ainda colocou, ou pode contribuir, ou pode ir. Isso é departamentalizar. A missão ela é um todo. Crente ora por missões, crente contribui, crente vai. Pastor, mas eu nunca vou sair da minha casa. A sua família é o seu campo missionário. Você lembra daquele jovem que Jesus libertou os demônios? E ele diz: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou: não, volte a anunciar da sua casa tudo quanto lhe aconteceu. Então você tem que ir na sua sala de aula, na faculdade, no trabalho. Lá você tem que ir. Você não pode orar e dizer assim: abençoa os irmãos que estão na missão, os missionários da missão. Não. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade. Crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras precisam orar, mas também precisam ir e dizer ao pecador que Jesus Cristo é a única esperança para a vida dele. Porque senão alguém contribui e não vai. E aí você departamentaliza. Eu me envolvi com missões em 2005, com 24 anos de idade. Não era obreiro, não era batizado do Espírito Santo. Quando me casei aos 20, eu corri lá com meu pai. Ele pastoreava uma regional na cidade. Ele disse: vamos casar, vou me casar, pai, e vou congregar numa congregação pequenininha. Eu não quero saber desse trabalho de igreja, quero ser um membro.
como dizem, eu não lembro de branco, né? De banco, prego, madeira, óleo. E aí, em 2005, eu liderando mocidade, trabalhando, o pastor chega perto de mim: Wellington, Deus me disse que você tem um chamado para a obra missionária. Eu nem sabia o que era aquilo. E eu comecei um trabalho missionário na nossa igreja, uma pequena congregação que nessa época era uma congregação muito pequena. Aí a pouco eu me envolvi tanto com missões. Todo o trabalho que eu ia com missões, Deus usava um profeta e falava comigo em profecia acerca do que Deus tinha para a minha vida. E eu comecei a envolver, passei a amar missões de uma tal maneira que eu ganhava bicicleta, vendia bicicleta e mandava o dinheiro para a obra missionária. Levantamos uma equipe de 20, alguns irmãos daquela época, de R$20 mensais, e eu passava de moto fazendo a coleta, depois do meu horário de trabalho, na data marcada, quando foi em 12 de fevereiro de 2006, Jesus me batiza com o Espírito Santo num culto missionário, no púlpito da igreja, porque Jesus ainda faz também isso em culto missionário. Não tem uma chamada de alguém específica para o trabalho. Eu comecei a me envolver. Quando eu vi, pastor Paulo, não tinha mais volta. Abandonei 2 empregos. Naquele ano eu fui levado ao diaconato, ao presbitério. Abandonei os 2 empregos e comecei a dirigir uma congregação. Aí 2 anos e meio eu assumi aquela congregação como regional. Deixei a igreja com 193 membros e a igreja rendia R$5.990 de missões por mês. E daí a pouco eu disse: meu negócio é esse, não tem como mais. Só que sabe de uma coisa, a gente vai entendendo que o que motiva uma igreja é a obra missionária. Pastor Cláudio, se o senhor envolver todos os departamentos da igreja na obra missionária, depois de 1 ano ou 2, eu quero que o senhor me conte como a igreja aqui em Cachoeira do Vale vai estar. Sabe por quê? Eu coloquei criança na igreja, mantendo criança no projeto 414 no Peru. Eu coloquei adolescente, mantendo crianças no projeto Nós Abrimos lá em Guiné-Bissau. Eu coloquei jovens contribuindo para a obra missionária e Deus explodiu aquele trabalho com a bênção dele sobre a vida do povo. Sabe por quê? Porque a motivação correta para a obra missionária é alegrar o Senhor da seara. E eu vou te dar uma chave aqui agora, porque veja bem, Paulo diz que a salvação não é por obras, é por graça mediante a fé. Isso não é de nós, é dom de Deus. E Paulo mesmo disse, ele escreve isso em Efésios capítulo 2, lá em Romanos, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá. Só que para invocar, alguém tem que ouvir. Como que para crer, alguém tem que ouvir? E como Paulo mesmo explica, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se Paulo diz que a fé produz salvação, e todo aquele que crê e confessa, invoca o nome do Senhor, será salvo. O que a igreja precisa fazer? Pregar. Porque quando a igreja prega, o pecador ouve, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse aceita Jesus e a festa do céu. Aí o que você está fazendo? Alegrando o Senhor da seara. Só que tem uma coisa que acontece instantaneamente, pastor Cláudio. O que Neemias disse no capítulo de número 8 e o verso de número 10? Alguém se lembra? A alegria do Senhor é a... Não é possível, eu sei só. O que a Bíblia diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor
Isaías diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, alegre. Aí vem Neemias diz, no livro de Neemias 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja bem, a igreja ela se envolve com missões, prega, envia missionários, envia recurso, o pecador aceita Jesus, acontece uma festa no céu, um reboliço no céu, e vem força para a terra, força para a igreja. Todas as vezes que eu provoco alegria no céu, potência na terra, toda vez que eu alegro o céu, eu sou energizado. Todas as vezes que eu alegro o céu, eu sou fortalecido. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus aqui nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não entendeu, eu vou repetir. O segredo para potencializar sua chamada, potencializar seu ministério, potencializar seu departamento, potencializar sua família, potencializar sua casa, é alegrar o Senhor da seara. Alegria do céu, potência na terra. Alegria do céu, força na terra. Alegria do céu, força no seu coração. Alegria no céu, força no ministério. Alegria no céu, força na igreja. Não existe outro caminho. Não existe. Não existe. Nós estávamos em construção na igreja onde eu congregava. 22 sapatas. Teve sapata que coube 30 sacos de cimento. E o pastor virava para mim e dizia: Wellington, dá uma parada com a missão, porque está faltando um saco de cimento. Eu falei: o senhor é louco? Não sou, pastor. Nós não vamos interferir no dinheiro da igreja, não vamos interferir na administração do senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar dinheiro, Deus vai mandar força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu estou te afirmando que a única coisa que potencializa seu chamado, sua casa, sua família, seu ministério, seu departamento, é aquilo que gera alegria no céu. Eu repito, tudo que vai potencializar seu chamado, sua casa, sua família, seu departamento, é fazer o céu se alegrar. Aleluia! Pastor, mas a gente está precisando construir. Alegra o céu que tem força. E depois a construção acontece. Pastor, mas a gente está fazendo isso. Se você pegar para fazer primeiro na ordem invertida, você nunca vai conseguir. Mas se você começar a fazer aquilo que gera força, aquilo que gera energia, aquilo que gera potência, Deus vai te dar vitória. E isso vai acontecer. Eu comecei muito cedo no ministério. Muito cedo. Meus amigos, alguns que começaram primeiro do que eu, viram para mim e dizem: Wellington, o que acontece? Você dirige uma regional com 9 congregações. Você viaja o tempo todo. E como que fica a igreja? Deixa eu lhe dizer uma coisa. De vez em quando, eu sou assolado por esse tipo de pergunta, ou por esse tipo de pensamento. E um dia, voltando de um congresso de conscientização missionária, eu sou aquele de conscientizar, trazer palestra. E um dia, voltando lá da região de Muriaé, eu recebo uma ligação do baterista da minha igreja. E ele manda uma ligação no áudio. Ele mandou um áudio para mim. E quando eu estou de volta, eu ouço o áudio dizia assim: pastor, eu não sei como que a gente vai fazer. Hoje o senhor não estava na igreja de novo. O senhor precisa ver o tanto que o senhor faz falta na igreja. O senhor está trabalhando demais. O senhor se envolveu com coisa demais. Eu fiquei tão aborrecido com aquilo. Voltei para casa. Quando eu estou chegando em casa, o Espírito Santo me tomou perto de uma cidade por nome de Santa Bárbara do Leste. Ele invadiu o carro com uma alegria tão grande.
Quando chego em casa, recebo um áudio do superintendente da escola dominical naquele mesmo dia. E ele disse que pastor Wellington, hoje nós tivemos um dos melhores estudos em nossa igreja. No mesmo dia, só que eu estava fora de área e o áudio não tinha chegado. Quando eu cheguei em casa, ele disse: hoje nós tivemos um dos melhores estudos em nossa igreja. Meu coração encheu de alegria, de uma tal maneira, e Deus começou a me mostrar o que Ele estava fazendo no meio da igreja, com a minha ausência, com a minha falta. Eu tenho lá 58 crianças de 11 anos abaixo, 36 adolescentes de 11 anos a 15 anos e 56 jovens acima dos 15 anos. Pastor Cláudio, e não é porque eu estou na igreja, eu viajo sempre que o senhor sabe, mas tem uma coisa: eu ensinei a igreja mover o céu para receber força, mover o céu para receber potência, mover o céu para receber potencialização do Espírito. Tem festa em alguma congregação que eu não estou, e os crentes estão tudo lá. Pastor, o senhor é o irresponsável? Não. A obra não depende de mim, não depende de você. Deus nos chamou para provocar uma alegria no céu, ao ponto de cada vez mais potencializados para virar um ciclo. Eu alegro, recebo força. Eu alegro, recebo força. Eu alegro, a igreja se fortalece. Em 2021, nós fomos a igreja que mais batizamos crentes dentro da cidade. Eu estava aqui, 56 novos crentes batizados. Glória a Jesus. E aí o Senhor começou a trazer aquilo à minha memória. Nós fazíamos um congresso enorme de missões, e o dono da estrutura desviado, presbiteriano de nascimento, desviado, um dia, num culto de quinta-feira, esse moço começou a frequentar os cultos da palavra toda terça-feira. Eu faço questão de ministrar na igreja onde eu estou toda terça, só se eu estiver viajando. E fora isso, aí ninguém. Pastor, eles não sabem, só que eu sempre estou saindo, então eu não abro não. E um dia aí começou nessas, um dia de quinta-feira, num culto pregando, Deus me tomou e disse para mim: olha, hoje eu vou salvar o Aço Márcio. Faz o convite, o empresário de destaque na cidade. No meio do culto, eu disse: Márcia, Deus hoje está chamando vocês à salvação. Você vai lá na igreja, é um obreiro da igreja. Sabe o que Deus tem dito? Wellington, só faz alegria aqui, que o resto eu garanto embaixo. Só faz alegria aqui, o resto eu garanto embaixo. Aleluia. Em segundo lugar, para a gente caminhar para dentro, você precisa não somente alegrar do seu desejo, você precisa se envolver naquilo que Deus está envolvido. Eu te faço uma pergunta: quem nasceu primeiro, a igreja ou a missão? Que a gente diz assim: Deus deu a missão para a igreja. Não foi. Deus deu a igreja para a missão. A missão é antes da igreja. A missão, nós falamos isso tudo, que a missão nasceu no coração de Deus. E é verdade, foi Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, que disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi Deus quem deu os seus profetas e falou acerca do Messias. Se você ler alguns salmos que Davi 1000 anos antes está pregando, profetizando sobre o Messias. A missão nasceu primeiro. Deus não te deu uma missão, Deus deu você para a missão. A missão é dele. Eu entendi que Deus não me confiou a missão, Deus me deu para ela. Aleluia. Você já leu Paulo, quando Jesus
Quando a Bíblia diz assim, e ele mesmo, eu trabalho só filmar, né? E ele mesmo deu-nos para pastores, doutores, mestres. Ele dá para pastor, ele dá para evangelista, ele dá para doutor, assim como ele deu a igreja para a missão. A missão não foi dada para você, ela nasceu antes de você, é algo que nasceu no coração de Deus. E você precisa estar envolvido em uma não, naquilo que Deus está envolvido. É Deus, é Ele que olhando do céu para a terra, nenhum justo sequer viu. É Ele que desempreitou a sua glória, aleluia, mandou o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. A missão é dele, aleluia. Ele enviou o seu Filho como a maior prova de amor para a humanidade. A missão é de Deus. A missão não é da igreja. A igreja foi dada para a missão. Aleluia. Ponto clímax do envio, Espírito Santo. Jesus nos disse: olha, eu vou rogar ao Pai para que ele mande outro consolador. Aleluia. 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 A missão é de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para ajudar a igreja que foi dada para a missão. Deus deu a igreja para a missão. Agora ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, já está condenado. A missão é, a igreja foi dada para a missão, e o Senhor enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, você não ouviu? O Senhor enviou o Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar a cumprir a missão pela qual eu fui dado. Aleluia. 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 Grande Deus. Por onde eu passo, eu costumo paternizar dele. O que é paternizar? Chamaram os 2 ou 3 que de fato querem. Diz: meus filhos, olhem comigo, eu quero ajudar vocês. E um dia, recente agora, eu levei um dos rapazes ao diaconato. Sou muito criterioso, meio enjoado com essas coisas. Ele disse: pastor, eu gostaria muito de ter a experiência que o senhor tem no campo missionário, no pastoreio. Eu disse: Tiago, qual é o nome dele, né? Eu disse: Tiago, você só precisa se envolver com as coisas certas. Tem gente envolvida com confusão de uniforme, tem gente envolvida com confusão de diretoria, tem gente envolvida com confusão de departamento, tem gente envolvida com confusão de construção de igreja. Ele quer verde, outro quer verde, outro quer branco. Tem gente envolvida com tanta coisa que isso não leva a lugar nenhum. Eu disse: Tiago, não se meta com aquilo que Deus não está. Não se envolva naquilo que Deus não esteja. Porque se você envolver naquilo que Deus está, Deus é responsável para lhe fazer prosperar. Então, qual é a motivação? Primeiro, alegrar o Senhor da Seara. Segundo, envolver-se naquilo que Deus está envolvido. Não tenha dúvida. Tem muita coisa na igreja boa, departamento, ministério de louvor, banda. Eu não fico sem, sou do lado, adoro. Mas não existe nada que alegre mais o coração de Jesus do que vidas sendo resgatadas. Em terceiro lugar, você precisa amar aquilo que Deus ama. Olha que eu li o texto da comissão. Eu estou te falando que para cumprir ela, você precisa de alguns requisitos pré-estabelecidos, dentre eles a motivação correta. Você não perdeu o raciocínio. Eu disse que primeiro é alegrar o Senhor da Seara, segundo é envolver-se naquilo que Deus está envolvido, e terceiro é amar aquilo que Deus ama.
Olha para cá agora de novo. Você sabia? Olha para cá. Que se Jesus passasse aqui na nossa região, nada do que atrai os nossos olhares atrairia os olhares de Jesus. Nada. É simples. Se você pegar o capítulo 9 de Mateus, verso 35 ao 38, 39, se não me foge a memória, o texto começa assim: e percorria Jesus nas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades. Olha para cá, teu irmão já passou o dia. O que acontece? O que o texto está dizendo é o seguinte: enquanto Jesus andava, vamos lá, o que ele fazia? Ensinar, pregava e curava os enfermos. Bom, nas viagens de Jesus, o que é que atraía Jesus? Escute, se você for ao Peru, eu fui em 2014. Eu me lembro que quando eu estava indo da cidade de Chiclayo para o norte do estado por mão de Bagua, a gente tem alguns obreiros adotados lá. Em 2014 eu fui visitar esse trabalho a primeira vez. E quando eu estou saindo da cidade de Chiclayo, uma cidade cosmopolita muito grande, mais de 800 mil habitantes, subimos toda a Cordilheira dos Andes, descemos toda a Cordilheira dos Andes, viajamos 800 quilômetros de ônibus, peguei uma van, viajei mais 4 horas, parei no Brasil por nome de Macita, fevereiro, agora eu volto para visitar esses obreiros lá, e aí, dali eu viajei mais 4 horas de bote, pé a pé, esses barquinhos de madeira motorizado, 4 horas no rio. Mas eu confesso a você que quando eu fui, eu fiquei encantado com a Cordilheira dos Andes. Mas quando eu cheguei no meio das aldeias indígenas, onde cerca de 50 mil indígenas e apenas 0,02% deles são crentes, conhecem a Jesus, eles têm dialeto próprio, são os aguarrus. Quando eu cheguei lá e vi a situação, depois de andar 4 horas a pé no meio da mata, ficar uma semana incomunicável com o Brasil, com a família, eu voltei como se eu tivesse tomado uma coça. Mas por que, pastor Wellington? Porque eu fiquei encantado com a Cordilheira dos Andes. Ao passo que se Jesus tivesse ido comigo, ele teria ficado encantado ainda mais com as comunidades indígenas inteiras sem ouvir o Evangelho. Nós estamos encantando com coisa que o Senhor não encanta. A gente está ficando muito bonitinho, a gente está ficando felizinho demais com coisa que não gera alegria no Senhor, não gera satisfação, não gera prazer. E uma das motivações corretas é a satisfazer o seu seara, envolver-se daquilo que Deus está envolvido e amar aquilo que Deus ama. Aliás, vou terminar com você. Aliás, olha para cá, pelo amor de Deus, nem com a lama, mas o pastor não me convide nunca mais, não tem problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa: em todo o ministério terreno de Jesus, você nunca viu Jesus atraído por coisa alguma, a não ser por gente. Nunca, Pai. A gente vai ler nos evangelhos sinóticos, Jesus falando assim: mas que bonito, hein? Que bonito as montanhas de Golã. Eram montanhas que cercavam a pequena cidade de Cafarnaum, de aproximadamente 300 metros. Você nunca viu Jesus admirando as planícies do Jordão, o deserto da Judéia. Esses lugares estão relacionados nos históricos de Jesus para mostrar
Genezaré enfrenta uma tempestade para libertar o moço endemoniado e fazer dele um missionário. É disso que o Evangelho fala. Evangelho não é arrepio, Evangelho não é pá, isso faz parte, mas Evangelho é alegria no céu, força na igreja. Evangelho é alma se rendendo a Cristo e potencialização da igreja. Aleluia. Você nunca viu Jesus admirando as belezas do Monte Hermon, um monte com 2.814 metros de altitude, o seu cume gelado o ano todo, inclusive as tempestades de vento, que quando você lê a Bíblia, você vai ver falando da tempestade de vento. Por quê? O vento bate lá em cima no cume, na água gelada, desce e é empurralado pelas montanhas de Golã, e ali forma uma tempestade de vento. Um lago de aproximadamente 20 e poucos quilômetros de largura, não, de comprimento, 14 quilômetros de largura, que é o lago de Genezaré. Jesus nunca falou da beleza do lago. Jesus falou assim, chegou do outro lado, demônios vieste nos importunar antes do tempo. Jesus chega lá, pastor Cláudio, liberta aquele moço. Mais de 6.000 demônios aproximadamente saem da vida daquele rapaz, e Jesus faz dele um missionário. Um missionário. Sabe o que atraiu os olhares de Jesus? É Silas. É ele entrando numa cidadezinha pequena por nome de Naim, e a Bíblia diz que está saindo uma multidão. E eu gosto disso assim, o pessoal tudo me olhando. Vocês estão de parabéns, eu pastor. Na igreja onde eu ministro, onde eu pastorei, criança nem anda, sabe? Como vocês aqui, o povo fica todo mundo vidrado. Escute, olha para cá, olha para cá. Jesus está chegando numa cidadezinha de Naim, e aí está saindo uma mulher com um cortejo. No cortejo tem um caixão e tem um menino. A mulher não pediu Jesus fazer nada, não, meu filho. Nada. Só que Jesus, quando está vendo a mulher, o texto diz assim: e movido de íntima compaixão por ela, disse: mulher, não chores. Porque o que atrai os olhares meigos de Jesus é gente. O que atrai o olhar de Jesus é a prostituta, é o viciado em drogas, é aquele que está na sarjeta do pecado. O que atrai o olhar de Jesus são vidas entregues a Satanás, mas ele é movido de compaixão por essa gente. E a igreja só vai receber força do céu e potência o dia que ela entender que precisa amar aquilo que Deus ama. Olha para cá, de novo para a gente não perder. Qual é o objeto de amor da igreja? Aliás, desculpa, qual é o principal objeto de amor de Deus? A igreja? Não. Sinto muito. Você é bonitinho do jeito que você é, mas o objeto do amor de Deus é o mundo. Pastor, mas a igreja é o resultado do amor de Deus. Não misture. Você aqui é a prova do amor de Deus. Você aqui é a prova do amor de Deus. Mas o objeto do amor de Deus é o mundo. É por isso que Paulo escreveu aos irmãos em Romanos, no capítulo de número 5, verso 8, se não me importa a memória, ele diz que Deus prova seu amor para conosco, nós morrendo o seu filho, ainda quando a gente era pecador. Então o objeto do amor de Deus é o mundo. A igreja é o resultado desse amor. Só que o que acontece? O amor de Deus não deve apenas causar em mim admiração. Ele precisa gerar em mim
uma responsabilidade de amar aquilo que Deus ama. Eu acho que a gente perde tempo demais. Perde tempo demais. Eu sei que cada um tem um estilo de pastorear. E meu pai conhece a irmã, eu só não vou citar o nome, porque ele conhece. Mas a irmã me mandou um texto, pastor, essa semana agora, um texto enorme. Pastor, falaram assim. Pastor, fulano já falou isso. E tem 5 anos que estou lá. Essa é a primeira vez que eu recebo uma mensagem nesse nível. Porque eu não me perco com essas coisinhas. Eu estou tão envolvido em algo maior, muito maior, que Deus faz algo tão especial que eu não fico nem sabendo. A igreja, os crentes é batizado no Espírito Santo, Jesus aceita Jesus, surge o problema, depois eles me preocupam, pastor, não precisa preocupar, não, já está tudo resolvido. A irmã me manda um texto, a irmã Lombiana me mandou um texto. E aí eu olhei o texto, mandei um emoji assim com os olhinhos, né? Aqueles emojis. Ela disse: o senhor não vai fazer nada, não? O que o senhor vai fazer? Aí eu pus em maiúsculo assim: N-A-D-A. Nada. Ela disse: pastor do céu, depois a gente conversa, mas agora eu vou fazer nada. Eu mandei um carinho de choro também. Resultado: Deus ministrou aquela tarde no meu coração assim: não perca a energia tirando o foco da igreja. Não perca a força tirando o foco da igreja. Eu sei que tem problema nos departamentos, mas não dê atenção. Não perca a força. Não perca energia. Opere e gere energia naquilo que vai potencializar a sua vida. Eu não entendi isso. Pensa como que o negócio funciona. Porque Deus vai resolvendo as questões. Eu já disse, numa outra oportunidade eu vou te falar 3 ferramentas para me fazer entender como cumprir literalmente esses 3 pontos da motivação correta. Deus é tão grandioso, para encerrar eu já não falo mais. Deus é tão grandioso, pastor, que Ele me ensina o porquê que eu devo fazer. Ele me diz o que vai acontecer se eu fizer, e Ele me dá um mecanismo para fazer. Escute: Deus disse que vai se alegrar quando você fizer algo que alegra o céu. Isso vai gerar impacto, impulsionamento, força, potencialização. Ele mesmo que disse pela sua palavra. Ele demonstrou o seu amor por mim, e agora eu tenho a responsabilidade de amar aquilo que Ele ama. Só que tem uma coisa: Ele ainda me deixou o Espírito Santo de Deus para me capacitar, para me dar força, para me encher de poder, autoridade na comissão de Jesus. Jesus disse que os discípulos saíram pregando, e Ele fez o seguinte: enquanto os discípulos pregavam, Ele ia atrás, cooperando com eles, dando força para eles, enchendo eles de graça, enchendo de poder, enchendo de unção. E automaticamente, ao fazer isso, eles recebiam força para continuar. E a Bíblia diz que sinais, prodígios aconteciam, e o Espírito Santo confirmava todas as suas palavras. Você não está só. A igreja de Cachoeira do Vale não está só. O pastor Cláudio não está só. O departamento de missões não está só. O Espírito Santo de Deus está sobre vós, está sobre vocês, e Ele tem nos capacitado para realizar a obra missionária. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. Aqui recebamos orientação de Deus, não por um final de semana, mas que a gente possa caminhar, entender qual é o propósito
qual é o meio, qual é o caminho, quais são as ferramentas, o que nos move, o que nos impulsiona. Eu encerro aqui e agradeço já ao pastor Cláudio juntamente com o Noel. Tem uma hora eu falando. Eu encerro aqui te pedindo para orar por nós. Eu estava em maio do ano passado. Isso do ano passado. Maio do ano passado, na divisa da Colômbia com o Peru, lá na tríplice fronteira, em uma aldeia de índios, onde nós temos 2 obreiros adotados. Hoje nós temos 107 famílias de obreiros, mantidas pela Secretaria de Missões. 46 aqui no Brasil, 61 fora do Brasil, em Minas Gerais, na Bahia, na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará, no Amazonas e em Roraima. E numa dessas viagens de madrugada, numa tribo indígena, 2h15 da manhã, sem internet, sem energia, eu chamei o Marcos que estava comigo. Marcos, a gente precisa orar, porque olha, a noite está comprida, a gente deitou muito cedo e a gente não vai conseguir, vamos orar. Chamei o Marcos e nós fomos orar às 2h15 da manhã. Naquele dia Deus me deu um direcionamento e disse: o Wellington traga uma equipe de médicos dentistas aqui para um trabalho social no estado do Amazonas. E eu pensei: Senhor, como eu faço? Eu sou pastor de igreja, eu tenho que pedir meu presidente. O meu presidente só sabe que ele me apoia, mas ele fica compensado por causa da igreja. Abre as portas, Senhor. Eu voltei com o coração, pastor Cláudio, incendiado. Naquela noite Deus me deu uma visão de 200 missionários mantidos pela Secretaria de Missões num período de 5 a 8 anos, a 7 anos, no mínimo. 2026 fazem 5 anos, quando eu voltei de lá para cá com uma contagem regressiva. Inflamei o coração do nosso presidente, inflamei o coração dos colegas, levantei um projeto, estava operado de cama, com uma prótese por WhatsApp. Levei uma equipe de 17 pessoas no estado do Amazonas, médico aqui do Márcio Cunha, dentistas da nossa região, levamos enfermeiro, gente para fazer tratamento, trabalho com crianças, e fomos para uma aldeia indígena lá no estado do Amazonas. Eu estou lá, e a minha esposa foi comigo no dia, e ela disse: que loucura é essa, Wellington? Você levantar 6 da manhã, e o problema é que você põe todo mundo para levantar 6 da manhã, e a gente chega só depois do culto, 10 horas, 10h30 da noite, para no outro dia voltar. Irmãos, centenas de pessoas foram atendidas, cestas básicas, consultas, pequenas cirurgias, e em 4 dias Jesus salvou 79 pessoas para a glória de Deus. Eu voltei para minha casa com o coração convicto de que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Com uma semana, Jesus enviou um recurso de 46 mil reais. Compramos material odontológico, compramos cesta básica, compramos tudo que você pensar e levamos. Os voluntários pagaram a sua passagem, cada voluntário pagou a sua passagem. E Deus fez algo tremendo, porque nós entendemos: se a igreja alegrar o coração do mestre, ela será potencializada. Se a igreja se envolver naquilo que Deus está envolvido, ela será uma igreja forte. Se a igreja amar aquilo que Deus ama, as bênçãos dos céus serão derramadas sobre ela. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. Ore por nós. Gratidão a Deus aqui pela vida dessa igreja.